Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje foi um dia muito agitado dentro do Vasco da Gama, principalmente com relação ao retorno do Nenê, um jogador que de fato marcou passagem vestindo a camisa do Vasco, conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conseguiu ser campeão carioca com o gigante da colina, então marcou passagem por aqui. E hoje a grande notícia do dia foi o retorno do atleta ao Vasco da Gama. E a gente vai falar sobre isso. Tem muitas notícias que inclusive precisam ser esclarecidas a você. Tem posicionamento do Vasco, tem posicionamento da diretoria do Fluminense e quem sabe a gente não vai ver o Nenê retornando ao Vasco ainda nessa temporada. E além disso, muitas outras novidades, falar sobre reforços chegando dentro do clube, sobre semana importante e mudanças até mesmo no esquema tático da equipe e também sobre surpresa no Sub-20. MT e Juninho até no Sub-20 conseguem surpreender negativamente. É impressionante o que está acontecendo com esses atletas. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Como eu sempre venho falando nos meus vídeos, estamos passando por uma situação muito difícil. É de fato o pior momento da história do nosso clube e a gente precisa muito de você. Vamos mostrar a força do Vasco, vamos mostrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos com esse Vasco que está sendo apresentado, com esse atual momento do clube. Então a gente precisa ter força aqui. E para que a gente tenha força, para principalmente demonstrar que não estamos satisfeitos, precisamos de você. Precisamos da sua inscrição, do seu like. Então se você também concorda com o nosso posicionamento, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você vem achando dessa atual diretoria do Vasco da Gama, tranquilo? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas notícias, as últimas novidades. E antes de falar sobre o Nenê, esclarecer essa situação que realmente causou muita dúvida no torcedor vascaíno nessa tarde de quarta-feira, eu quero falar sobre dois atletas, o Juninho e o MT. Dois jogadores que nessa semana foram colocados novamente no Sub-20 do Vasco da Gama. Desceram realmente de patamar, desceram de categoria, saíram do profissional, sendo considerado peças importantes para a equipe titular e por conta de mais intenções, acredito que nem mais intenções, mas mau comportamento, foram colocados novamente nas categorias de base. E hoje teve jogo do Sub-20, 10 horas da manhã, Vasco e Nova Iguaçu pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E o Vasco simplesmente, com o Juninho e o MT de titulares da equipe, ao lado também do Vinícius, perdeu de 3-0 para o Boa Vista e está sendo eliminado do Campeonato Carioca. O próximo jogo será na semana que vem no mesmo horário, às 10 horas da manhã. E pelo amor de Deus, nem no Sub-20 o Juninho e o MT conseguem render. Deixa aí também o seu comentário se você acha que esses dois atletas ainda têm solução dentro do nosso clube. Mas é simplesmente inacreditável o que aconteceu hoje na parte da manhã com o Sub-20, com a presença desses dois jogadores. Lembrando, o MT foi comprado pelo Vasco nesse início de temporada por um valor que gira em torno dos 400 a 600 mil reais e até o momento realmente demonstra que não foi boa essa compra do Vasco da Gama. Mas vamos seguir. Vamos aqui falar sobre o Nenê, esclarecer enfim essa situação que gerou muita dúvida no torcedor vascaíno nessa tarde de hoje. Pela parte da manhã, eu coloquei um vídeo explicando o que estava acontecendo pelo Nenê. Já na parte da noite, na madrugada ontem, o Nenê ganhou muita força dentro do Twitter, uma rede social, sendo um dos assuntos mais comentados na madrugada, por volta das 1, 2 horas da manhã, por conta de uma jornalista, a Isabelle Marques, disse que o Nenê, através do seu empresário, estaria com vontade de retornar ao Vasco, encerrar a carreira no Gigante da Colina. E eu falei sobre isso no vídeo de hoje, falei sobre esse posicionamento do jogador em querer retornar ao clube, onde ele de fato, acredito que viveu o melhor momento no futebol brasileiro e também teve uma grande identificação com o torcedor vascaíno. Inclusive em entrevista a canais de YouTube, ele assumiu que era São Paulino de pequeno, mas quando encontrou, vestiu a camisa do Vasco, se tornou vascaíno. E isso acabaria influenciando esse retorno ao Vasco da Gama. E hoje, pela parte da tarde, diversas notícias saíram com relação ao jogador. Uma hashtag, inclusive, foi criada. A hashtag Nenê no Vasco, tentando trazer o atleta de volta ao Gigante da Colina. E na parte da tarde, o Sport News Mundo, um portal de notícias que cobre também o dia a dia do Vasco da Gama, revelou que o Nenê, o próprio jogador, foi até a torcida organizada Força Jovem do Vasco consultar ali como estaria a sua popularidade no meio da torcida vascaína. E por conta disso, foi divulgado esse possível retorno para ver como seria o comportamento dos torcedores, que parece realmente ter sido
muito favorável. O jogador, segundo notícias pelo próprio portal, estaria insatisfeito no atual momento pelo Fluminense. Não estava sendo colocado dentro dos jogos, não era mais uma peça importante como estava sendo no início dessa temporada e por conta disso tudo estava querendo sair, estava querendo mudar de clube e o Vasco seria o seu destino ideal para inclusive encerrar a carreira no time onde ele considera ser o seu atual time do coração. E a organizada, inclusive a própria Força Jovem, teria ido até o CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo, para conversar, tentar convencer o CEO do Vasco da Gama sobre uma possível negociação. Porém, logo após essa notícia, a página do Vasco, a assessoria de imprensa do Vasco da Gama, veio falar sobre essa conversa entre a torcida organizada e o CEO Luiz Melo. A assessoria disse o seguinte, que houve sim um encontro entre as duas partes, entre o CEO e a torcida organizada, um membro da torcida organizada, porém não se tratou das negociações do Nenê, se tratou de alguns assuntos internos e nem sequer foi colocado em pauta o assunto sobre o Nenê. Porém, nessa mesma nota que a assessoria de imprensa do Vasco colocou, divulgou, em nenhum momento ela negou negociações com o atleta, como aconteceu nesses últimos dias. Ontem, por exemplo, pela parte da manhã, a assessoria de imprensa do Vasco veio à mídia divulgar que não havia negociação nenhuma com o Luiz Antônio, outro atleta que estava sendo especulado. E hoje a assessoria veio apenas falar que não havia nenhum tipo de conversa entre a diretoria e a torcida organizada, mas também não desmentiu, não falou que não estava tendo chance de ter o retorno do Nenê ao Vasco da Gama. E além disso também, na parte da tarde, o posicionamento da diretoria do Fluminense através do diretor executivo do tricolor Paulo Andione, onde o próprio disse que não houve proposta nenhuma do Vasco com relação ao Nenê e também o Nenê em nenhum momento chegou à diretoria do Fluminense para tentar sair do clube das Laranjeiras. O Nenê, só para deixar bem claro, tem agora 40 anos e recebe 400 mil por mês, um salário muito acima do teto salarial do Vasco. Realmente não está sendo utilizado pelo Fluminense e tem uma rejeição muito grande por lá. Ele aqui no Vasco seria um jogador importante, mas jogando a Série A, numa Copa do Brasil, o Nenê não vai ser utilizado pelo tricolor das Laranjeiras. Quem sabe no Vasco pode ser uma peça importantíssima e fazer, inclusive, com que o Vasco retorne à Série A e ele encerre a carreira num alto nível, jogando no seu clube do coração. Vamos esperar, vamos aguardar, tem muita notícia saindo. Volto a repetir o que eu falei pela parte da manhã. Eu já entrei em contato com o empresário do jogador, já vou tentar conversar com ele para descobrir mais a fundo o que está acontecendo. Nesse momento é muito difícil sabermos um posicionamento do próprio, mas a gente vai buscar isso para você, torcedor, e quer esclarecer essa situação. Por enquanto, acredito que é assim o desejo dele em retornar ao Vasco da Gama, encerrar a carreira por aqui. Mas há muito imbróglio no meio, já que o seu contrato termina inclusive no final do ano. Quem sabe? Pode acontecer uma rescisão antecipada, ele pode vir jogar o Vasco da Gama na Série B e encerrar a carreira até mesmo nesse ano de 2021. Assim que tivermos novidade, notícias, a gente retorna para você. Mas deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha do Nenê vestindo novamente a camisa do Gigante da Colina. Mas vamos lá, vamos seguir, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje. E eu quero falar sobre semana importante, semana de treinamento. A gente sabe que o Vasco vive uma semana essencial para o seu futuro, dentro principalmente da Série B do Campeonato Brasileiro, que é inclusive o único campeonato que o Vasco ainda disputa nesse ano de 2021. E o Vasco precisa, para conseguir o acesso, vencer 2 a cada 3 partidas. Esse é o resultado que o Vasco precisa. Temos mais 18 rodadas pela frente e o Vasco precisa no mínimo de 12 vitórias, de no caso 36 pontos, para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então essa semana é considerada como a semana X, a semana importante para o clube. E já muito provavelmente veremos mudanças decisivas e importantes para essa próxima partida contra a Ponte Preta no domingo. Primeiramente relacionado ao retorno do Leandro Castan. Ele já vem treinando normalmente com o elenco, o Daniel Amorim também retornou ao treinamento e o Leandro Castan deve ser utilizado no sistema defensivo da equipe como titular já nesse jogo contra a Ponte Preta em São Januário. A dupla de zaga muito provavelmente deve ser o Miranda, já que o Hernando e o Ricardo Graça não vem produzindo de uma maneira boa dentro desse elenco. E além desses atletas também, outro jogador que vem chamando muita atenção com relação ao possível retorno é o Gabriel Peck. Ele que não vinha sendo utilizado nessas últimas partidas pelo treinador. E tivemos notícias também exclusivas que dizem que o Gabriel Peck estava tendo um comportamento muito complicado dentro do Vasco da Gama. E também má disciplina. É um jogador novo, a gente está vendo que essa base não está vindo com maturidade para o profissional. Isso vem causando certos tipos de dificuldade. Inclusive o Peck, segundo notícias, era um desejo do Lisca ter colocado novamente no sub-20 do Vasco da Gama. Porém a diretoria estaria barrando o treinador, no caso,
de fazer isso. Para quem não sabe, não vamos confirmar, mas o PEC é empresariado pelo Carlos Leite. E um retorno pela segunda vez do PEC ao Sub-20 poderia acabar de fato encerrando a carreira dele profissional, complicando demais a situação. Então ele acabou sendo mantido, e inclusive esse foi um dos motivos de revolta no Lisca em certas entrevistas coletivas, onde o próprio havia falado, né, que não tinha moral, que não tinha palavra dentro do clube, era isso que ele esperava ter com essa atual diretoria. Mas pelo que parece, o PEC vem evoluindo tanto dentro de campo quanto fora e pode voltar a ser utilizado nesse próximo jogo de domingo contra a equipe da Ponte Preta. De fato, não era natural o Gabriel Pec ficar no banco para Marquinhos Gabriel, Sarrafiori, e de repente foi exatamente por isso, por má disciplina do jogador, o Lisca acabou punindo ele, né, deixando fora de jogo de algumas partidas. E com relação ao Michel, outro nome que ontem circulou demais na torcida vascaína com relação a uma rescisão. Eu trouxe essa notícia novamente de maneira antecipada da grande maioria das pessoas que trazem notícias no YouTube. Pela parte da manhã eu já falei que a casa havia caído para o Michel e parece que realmente caiu. Ontem, na parte da tarde, eu tive notícias que o empresário do jogador estaria indo a São Januário conversar com o Pássaro sobre uma rescisão. Porém, na cláusula contratual do atleta, já que ele é um jogador do Grêmio e está emprestado ao Vasco, não permite o retorno do jogador ao clube do Porto Alegre. E por conta disso, o Pássaro estaria tentando negociar com o seu empresário uma possível rescisão contratual sem que o Vasco saísse prejudicado dessa cláusula, né? Saísse prejudicado dessas negociações. Porém, o que acontece? O Vascaíno.net, a partir do Fábio Torres, um setorista do Vasco da Gama, foi até o seu empresário perguntar sobre como está as situações. O empresário deixou bem claro, garantiu que não foi procurado pelo Vasco, foi além. Disse que não chegou nada para ele com relação a uma rescisão contratual. E perguntado sobre por que o Michel não está jogando, o empresário disse que o Michel não está jogando porque está se recuperando de uma contusão que já dura, infelizmente, meses também do atleta. Mas vamos esperar, a gente sabe como vem acontecendo também as coisas dentro do Vasco, não são divulgadas, e é claro, se perguntado sobre uma rescisão, o Michel, o empresário do jogador, muito provavelmente não iria assumir realmente que o atleta estaria rescindindo com o Vasco. Mas pelo que parece, pelos passos dados, até amanhã poderemos ter, inclusive, já a negociação divulgada e a rescisão contratual confirmada do Michel com o Gigante da Colina. E para encerrar o vídeo, torcedor, esclarecer somente uma situação, de maneira rápida. Ontem pela parte da noite, saiu uma notícia sobre uma possível união do Júlio Brandt com o Levenciano. Essa notícia saiu do portal de notícias, no caso, que se chama Coluna Mário Marques do Diário Rio, onde o próprio disse que nos bastidores de São Januário, os dois membros, né, no caso, dois cabeças de chapas, no caso, o Júlio Brandt da Sempre Vasco e o Leven da Somamos, né, ali, estariam tentando uma união para causar uma reviravolta dentro do clube e chegar ao poder do Vasco da Gama. Porém, logo em seguida dessa notícia, temos novidade diretamente de pessoas ligadas ao Levenciano, dizendo que não há qualquer tipo de chance, não é nem sequer se há união, não há qualquer tipo de chance de uma união entre o Levenciano e o Júlio Brandt. Ou seja, o torcedor esqueça, não vai haver essa união, ainda mais com duas pessoas que realmente tiveram um posicionamento muito diferente dessas últimas eleições, e com todo respeito também ao Brandt, ao Júlio, e há outros aí que querem ver o Júlio Brandt no poder do Vasco da Gama certo dia, não teria condições do Levenciano realmente se juntar a uma pessoa que estava na oposição nessa última eleição, ainda mais depois de tudo o que aconteceu. É claro, em prol do Vasco da Gama vale a pena, mas o que aconteceu nessas últimas eleições realmente foi um tremendo absurdo. Então, esquece, não há qualquer tipo de chance de união entre as duas partes. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição, volto a repetir, é importantíssima para o nosso crescimento. Então, se você curtiu o vídeo, se identificou com o nosso posicionamento, com as nossas ideias, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira e, é claro, saudações vascaínas.